qual é o foco desse projeto? É conseguir entender as visões de mundo de uma forma do que cada pessoa leva em consideração para conseguir tomar as atitudes que toma e as decisões que toma de optar por um caminho ou por outro, né? Uhum. E aí, não começando de uma parte direta no sentido de dicas ou investimentos e tudo mais, e sim de uma parte estratégica e depois tática, depois operacional. Então, indo do mais planejamento para as táticas e depois para a ação no dia a dia. Uhum. Então, digamos que o mês tem 30 dias, né? Uhum. Uma vez eu te fiz uma pergunta sobre quantos dias tu dedica do mês ou quanto a porcentagem que tu dedica para planejamento. Uhum. Esses dias de planejamento é o que eu gostaria de começar a entender, assim, de como que quais são os caminhos que tu olha a tua vida como uma rota, como que tu planeja os dias estratégicos da tua vida. De, cara, agora eu preciso atingir esse resultado nesse mês, logo eu vou tomar essas ações. Então, sobre a parte estratégica da tua vida dentro de um ciclo mensal, semanal, quais são as coisas que tu valoriza dentro do tema estratégia de abordagem da vida? Bom, vamos lá, Bruno. Eu gosto de olhar as coisas sempre por uma visão ampla, assim. Primeira coisa, qualquer negócio... Ontem, inclusive, eu estava conversando com a Adri aqui, ela faz gestão de processos para grandes empresas multinacionais. Inclusive, ela está participando do treinamento lá da metodologia da mente milionária. E eu gosto sempre da visão do drone. Eu brinco assim, em todos os meus negócios e na minha vida, a primeira coisa é a visão do drone. Pensa que tu é um drone. Levanta e olha tudo de cima. Tu olha cada pontinho da tua vida. Hoje ainda a gente falou sobre isso, né? Cara, olha cada pontinho da tua vida, cada cantinho do teu negócio. Faz uma gestão holística de tudo que tem ali e traz para o papel. Pega tudo isso e faz uma gestão estratégica e minuciosa de cada pontinho. E muitas vezes tu vai te deparar com coisas ali que genericamente tu não consegue enxergar. Mas quando tu começa a aprofundar, tu vai trazendo isso pro documento, pro papel, coloca no processo, e aí tu começa a ter uma visão ampla, que eu falei, a visão do drone, né? E aí vem as ações, né? Sim, essa visão dos cantinhos e dos pontos específicos. Elencando em pilares, quais seriam os 3 pilares que tu olharia para a vida para conseguir fazer essa análise? Para a vida? Isso. Ou para os negócios? A vida inclui os negócios. Para pro mim todo? Pro todo. Tá. Eu costumo separar, tá? Eu faço uma gestão da minha vida pessoal e a gestão da minha vida profissional. Eu não tenho uma gestão única. Então, vamos para a parte pessoal, familiar, espiritual e social. Então, eu olho muito para esses pilares. Como que está a minha família? Quem são as pessoas mais importantes da minha vida? Como que está meu pai, minha mãe, minha filha? Como que está o todo? Eu tenho que olhar para o todo. Como que está o canal da provisão infinita, né? Como é que está a minha conexão com algo que eu acredito que é maior? Como que está a parte social? Se de fato eu estou tendo aquele entendimento que é um mote já da minha vida, né? De estender a mão, se doar, entregar alguma coisa para as pessoas. Então isso é uma visão estratégica, os 3 pilares que eu acredito ser mais importantes da minha vida pessoal. Sem isso, talvez eu não conseguiria nutrir os meus negócios. Por isso que eu costumo separar as coisas. Agora vamos trazer para o mundo profissional. Cara, eu entendo que todo negócio, por isso que o nome dele é negócio, ele tem que ter o objetivo muito bem claro e muito bem definido de ser rentável, de propor algo para a sociedade com rentabilidade, mas que a gente também possa estender a mão a partir daquilo que nós tenhamos como principal objetivo a nossa razão social. Por isso que quando a gente vai abrir uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é no contador. Chega no contador, chega lá na receita, a gente precisa abrir o quê? Um CNPJ. A partir desse momento nós temos a nossa razão social. E aí a gente começa a pensar assim, quanto eu preciso faturar na minha razão social? Ou o que, de fato, eu tenho como razão social? Porque muitas empresas são criadas somente com o intuito de ganhar dinheiro. E acontece muito dentro dos meus negócios, e é quase que todos os dias isso acontece, as pessoas me perguntarem assim, Jeff, com o que tu trabalha?
Ontem, uma pessoa que estava aqui, a gente conversou acho que 1h30, quase 2 horas sobre processos. Em algum momento, no final da conversa, ela pegou e disse assim, em algum momento eu quero conversar contigo, Jeff, sobre a tua empresa de investimento, sobre os consórcios, a Play Investimentos. Em algum momento eu quero falar contigo sobre a Mercedes-Benz, como é que tu trabalha com esse produto. Mas no final da conversa. Então, durante 1h25 praticamente, a gente conversou sobre vários negócios, sobre o mundo dos negócios, sobre gestão estratégica de processos, ISO 9001, 14001, essa pessoa é especialista nisso. E em nenhum momento eu abordei algum negócio que eu trabalho. E no final da conversa, ela se despedindo, ela disse, eu quero marcar uma outra reunião contigo para entender como é que é os teus negócios. Para ver se eu posso indicar para alguém, se eu posso ser um cliente teu. Então, a partir disso, do que tu faz, do que tu o teu negócio se torna o André Diamant fala muito sobre o sexy canvas, né? Que o teu produto, ele tem que ser atraente. Ele tem que ser quase que um produto sexy. As pessoas têm que desejar o teu produto. E muitas pessoas olham isso simplesmente com um post na internet, e isso é muito válido, com uma roupagem do teu negócio, ou com um outdoor gigante na BR, e não se preocupa com a essência do negócio. Então, por isso que eu acho que os 3 pilares, acredito fortemente nisso, que os 3 pilares dos meus negócios, o primeiro é, sem sombra de dúvida, o planejamento estratégico. Eu tenho que ter essa visão holística para o meu negócio, para que eu possa dar munição para o meu time e falar, ó, nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, então o que é isso, nós queremos isso, e o como, que é o planejamento estratégico. Como a gente vai chegar lá para bater aquele objetivo? A filantropia, não abro mão em nenhum negócio meu, isso tem que ter de alguma forma, nem que seja filantropia para o cliente. Mas como assim a filantropia para o cliente, Jeff? Cara, tu tem que entregar muito mais que o combinado com o teu cliente. Teve um cliente que há pouco tempo ele adquiriu várias cotas de consórcio, e em todas as empresas que ele foi adquirir, ele foi lá, comprou os consórcios, começou a pagar, e todos os meses, uma vez por mês, a pessoa mandava um WhatsApp e falava, tal dia é a assembleia e eu vou mandar para ti quais são os números, quais são as cotas, quais foram os lances que a gente deu. O nosso trabalho aqui é fazer uma gestão estratégica todos os meses do que o cliente comprou já de nós. Não importa se ele comprou há 2, 3 anos atrás, ou se ele comprou faz um mês. É o mesmo cliente. É ter esse olhar do que a gente quer entregar muito mais que o combinado. É o servir. Não é só o receber. E tem muitas empresas assim no mercado, né? Que quando tu paga, né? Tu vai lá e entrega o dinheiro, a empresa te dá um suporte absurdo naquele momento. E depois de 1 ano, 2 anos, a empresa te esquece. Porque ela está em busca de novos clientes. Por mais que tu venha garantindo aquele valor mensal, que tenha sido um negócio residual, mesmo assim as pessoas vão esquecendo os antigos clientes e deixam de servir. Então esse é um pilar fundamental para o nosso negócio. Sem dúvida a gente trabalha muito isso. O servir tanto a sociedade quanto o nosso cliente. Não parar de nutrir isso nunca. E o terceiro pilar, não menos importante, mas é uma coisa que a gente busca muito, é o desenvolvimento pessoal do time. Todas as pessoas que trabalham conosco, principalmente no perfil de liderança, são pessoas que têm que estar buscando o desenvolvimento pessoal. A nossa última aquisição, e eu falo aquisição porque quem entra no nosso time, a gente entende que é dessa forma, o cara veio porque ele tem um real valor no mercado, ele não tinha feito um treinamento ainda, que é um dos balizadores dos negócios que eu tenho, né? E eu falei para ele, cara, ó, tu tem que ir nessa aula aqui, inaugural, tu tem que entender todo esse processo desse filósofo de negócios, um dos maiores realizadores do mundo, né? O pai do desenvolvimento pessoal, que é Napoleão Hill. E eu falei, tu tem que entender sobre isso, tu tem que ler alguns livros e tu tem que praticar isso aqui na tua vida. E eu falei algumas vezes isso para ele, até que ele despertou. E um dia ele falou, Jeff, eu quero ir naquela aula lá. E hoje é um cara que vai estar fazendo a formatura agora, inclusive, não nessa semana, inclusive. Então é algo que a gente preza muito por esses 3 pilares dentro do mundo dos negócios e é fundamental isso. E eu costumo separar o familiar, o pessoal, que são os balizadores que eu falei, e o profissional. E aí a junção disso é o todo. Sim. Então, pensando os pilares então do pessoal seria familiar, espiritual, familiar, vou anotar aqui, familiar, espiritual. Qual foi o outro que eu falei?
Social. Social, isso. E qual é a pergunta que Tá. qualifica eles como bom ou ruim? Tipo assim, A pergunta é... e se fosse definir uma... Eu sei que é um trabalho canalha esse de deixar algumas coisas de lado, né? Mas qual é a pergunta que garante que vai ser o feijão com arroz muito bem feito do familiar, por exemplo? Então, entende qual que é o que eu vou elencar a minha nota? O que eu avalio de cada um desses pilares para dizer, meu social tá bom, né? É um trabalho difícil de fazer só uma pergunta específica, porque tem várias realidades aqui de várias pessoas, mas qual é a pergunta mais genérica e mais específica possível para elencar esse pilar? Cada um dos pilares, né? Eu acredito que essa que eu vou falar agora, essa pergunta, tu pode fazer para tudo na vida. E ela vai ser utilizada para tudo. Que é ter o entendimento de quem tu é. Olhar para dentro de ti e falar assim, cara, eu sou o Jefferson, eu busco desenvolvimento pessoal. Não, eu não quero desenvolvimento pessoal. Eu sou o Jefferson, sou um cara familiar. Não, eu não sou um cara de família, eu gosto de estar na zoeira, eu gosto de estar na festa. Eu sou o Jefferson, sou um cara centrado, busco desenvolvimento pessoal, gosto de estar com a minha família. Então, no momento que tu começa a criar o teu próprio mote de vida, tu vai poder responder todas as perguntas do que realmente são os pilares mais importantes da tua vida. Por exemplo, por que família é um pilar importante na minha vida? Porque eu sei quem eu sou. Agora, se eu tivesse dúvida referente a isso, de quem é o Jefferson, talvez família não ia ser um pilar importante. Ter a conexão com Deus talvez não seria um pilar importante. Talvez eu nem saberia quais seriam os pilares. Não é nem ser ou não esses pilares. É não saber quais os pilares. Então, tu tem que ter isso muito bem fundamentado, tanto no mundo dos negócios quanto na tua vida pessoal. Cara, quais são os meus pilares de vida? O que eu zelo na minha vida? O que é importante? Porque é muito importante a gente ter relacionamento, né? A gente fala muito sobre network qualitativo, aliança de mentes na vida. Isso tudo é uma visão macro. Então, a minha rede de relacionamento ela é nutrida a partir dos meus pilares. Por exemplo, falei espiritual, familiar e social. E se eu parar para fazer uma breve avaliação de quem são as pessoas que fazem parte da minha aliança de mentes, eu vou ver que elas têm esses pilares muito bem estruturados dentro deles também. Esses pilares, eles são, então, adaptáveis para pessoa para cada pessoa. Claro. E aí ela vai moldar isso ali, mas esse aqui é uma boa base de um perfil como o teu. Sim, porque na verdade sim, né, Bruno? O que eu acredito, tá? Não tem uma receita pronta, né? Tu tem que ter esses pilares para que tu seja feliz na tua vida. E por que eu falo sobre ser feliz? Porque eu acredito fortemente que quando a gente veio para esse mundo, a gente veio com aquele dever assim, cara, vai ser um ser iluminado lá. Vai transbordar, vai estender a mão, vai fazer o bem e não esquece que tu tá indo para lá para ser feliz e para fazer as pessoas felizes. Ponto. A partir disso, tu vai começar a traçar a tua rota. Tu vai começar a desenhar o teu mapa e vai entender que o mapa não é território também. Tu vai só desenhar o que tu quer. E no meio de todo esse mapa, tu vai ter as turbulências da vida, tu vai passar por altos e baixos, vai vir algumas coisas que não são tuas e tu vai acabar pegando, e tu vai ter que te curar para aquilo ali, tu vai ter que passar por cima daquilo para chegar lá no teu destino manifesto, que é onde de fato tu veio para esse mundo para realizar o que tu quer. Olhando da parte estratégica, então existem esses pilares e esses pilares são moldáveis de acordo com a personalidade de cada um, que reflete sobre os seus princípios de vida e a identidade própria de cada um. Né? E aí, indo para o tático, a questão da reflexão é uma tarefa tática que gera recurso para o meu estratégico, então. Porque eu, por exemplo, posso ter uma atividade recorrente que faça eu refletir sobre a minha identidade, que fortifique o meu estratégico. Então, o tático vai fornecer informação qualitativa para o estratégico. E aí, quais dessas táticas de reflexão reforçam os pilares de quem é a identidade da pessoa? Então, por exemplo, para mim, no teu caso, para ti, viajar para a praia e ficar escrevendo é o que te traz identidade. Quais são os o mais assertivo para trazer reflexão clara sobre a identidade? E eu devo anotar, eu devo ter isso aí visual ou eu devo gravar na minha memória? Qual é a principal atividade,
talvez não de olhar para metas, e sim para os valores, porque depois que tu identifica os valores, as metas ficam óbvias, né? Então, quais são as atividades que mais trazem clareza sobre identidade e valores pessoais? Ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu há bem pouco tempo. Uma grande amiga minha aí, que ela é executiva de vendas uma das maiores empresas aí do Brasil. Ela falou para mim sobre uma situação, eu falei, ó, papel e caneta e centro budista. Eu brinquei com ela. Ela, como assim? Pega uma folha em branco, uma caneta e o centro budista. Então, mas o que eu vou fazer lá? Ó, sabe lá onde tem aquelas bandeirolas lá, que são orações ao vento, né? Senta lá no meio da grama lá, sozinho. Não leva filho, não leva marido, não leva cachorro, não leva ninguém. É tu contigo mesmo. Até leva o telefone, mas deixa dentro do carro, vai sozinho. Papel, caneta e centro budista. Fica sentadinho lá no meio e só fica respirando. E começa a escrever. E aí tu vai ter o entendimento de quais são os teus princípios e valores de vida. Eu falo isso porque eu faço isso. Eu adoro ir pra praia fazer isso. E também, eu chego na praia lá, eu tenho meu momento sozinho, eu vou caminhando lá, nem vou comer os cachorros lá, porque eles não vão deixar eu fazer nada. Eles vão comer o papel, vão comer a caneta, vão fazer qualquer coisa, não vão deixar eu fazer nada. Então assim, ó, momento de reflexão, de olhar íntimo, mergulho íntimo, eu curto demais o centro budista. Mas pode ser o que tu acredita. Pode ser uma meditação em casa, aquela conexão ali sozinho, pode ser dentro do carro. Tem muitas pessoas que param o carro às vezes. Eu tenho relatos de pessoas que às vezes me ligam e dizem assim, saí do trabalho, estava com a mente alucinada, tinha muita coisa para fazer, problema para resolver, eu parei o carro e comecei a chorar dentro do carro, porque eu tinha muito problema para resolver, não sabia por que lado correr, não sabia o que fazer. Então, muitas vezes, a pessoa vai refletir naquele momento que é o íntimo dela. Agora, se for indicar, cara, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Papel, caneta e escrever. Aprende a respirar. Aprende a sentir a respiração. E aí vai começar a fluir. Vai começar a fluir, vai começar a fluir, vai começar a fluir. Eu tenho uma dinâmica que eu faço toda semana, toda sexta-feira, que é justamente a dinâmica de esvaziamento de coisas negativas da semana, da minha mentalidade. É esvaziar. Como é que é feita essa dinâmica? Eu faço dessa forma. Papel, caneta, escrevo tudo que não foi interessante para mim naquela semana, e todos os dias nós todos temos isso, porque nós somos humanos, e eu anoto tudo, e eu faço o quê? Como é que é o nome dessa dinâmica? Purificação da mente. Eu anoto tudo, toda sexta-feira. Como eu faço essa dinâmica? Eu pego um incenso que eu adoro incenso. Acendo um incenso lá no meu escritório, faço essa dinâmica, olho para tudo aquilo e falo que aquilo ali não me pertence, não faz mais parte da minha vida. E eu faço uma oração com a minha crença ou uma meditação, eu gosto muito de meditar. Eu medito e eu tiro tudo da minha vida. Para que aquilo ali não se torne daqui a pouco um karma maléfico, né? Eu vou estar nutrindo a minha mentalidade com aquelas coisas que não fazem parte de mim. E eu deixo aquilo ali para trás. E eu olho só para frente. E eu começo a só carregar as coisas boas para minha vida. Por que eu faço isso? Eu tive uma situação de saúde há um tempo atrás que me ensinou a meditar. De verdade, eu não teria os meus negócios hoje se eu não tivesse aprendido a meditar. Acordo, a primeira coisa que eu faço é meditação. Eu aprendi a silenciar a mente. E quando tu silencia a mente, tu olha para dentro. Quem me vê assim, trabalhando o dia inteiro, é quase que impossível pensar que eu faço isso. Mas tem os meus momentos que eu sou obrigado a fazer isso. Senão eu não dou conta. Nem dos negócios, nem da vida pessoal, nem da familiar, nem da pessoal, nem da profissional, e muito menos dos meus negócios, e muito menos da minha saúde. Porque qual que é o teu centro da vida, né? Por que tu vive? Qual é o teu centro? Qual que é a tua conexão? Se tu não sabe isso na tua vida, cara, talvez, possivelmente, tu não vai alcançar o sucesso que tu almeja na vida. Talvez a tua vida vai ser um eterno vai e vem, altos e baixos, um eterno eletrocardiograma. A tua vida sobe, tu cai, sobe, tu cai.
Eu cresci em uma família onde eu via isso acontecer muito. As pessoas ganhavam muito, conquistavam, pum, perdi. Conquistava, perdi. Conquistava, perdi. E eu ficava me perguntando desde muito jovem, cara, por que isso acontece? Por que as pessoas se dedicam se elas têm o conhecimento? Olha o que eu ficava pensando. Se elas têm o conhecimento, elas sabem como fazer. Por que elas se dedicam? Conquistam os sonhos que elas querem ali, carro, casa, praia, seja o que for, conta bancária recheada de dinheiro, seja o que for. E depois elas perdem. Por que isso? Eu me perguntei por muito tempo e eu fui estudar sobre isso. Aí foi quando eu entendi que elas pensavam somente no dinheiro. São pessoas que estão pensando só no material. E quando tu coloca o material à frente de qualquer coisa, tu pode até conquistar ele. Sem dúvida tu vai conquistar. Porque tu traçou uma meta, tu tem os objetivos claros e tu traçou uma estratégia para aquilo. Então tu vai realizar. Só que talvez ele vai ser que nem um iogurte de mercado. Que tu vai comprar e vai ter um prazo de validade. Talvez ali na frente, e às vezes muito breve, o prazo vai expirar. E aí tu vai cair. E aí tu vai trabalhar novamente muito para conquistar aquilo. Por isso que eu sempre falo assim, quando as pessoas vêm conversar comigo e falam, cara, eu quero que a minha empresa fature X. Eu quero que o meu negócio não sei o que, eu quero... Ótimo, isso tudo é espetacular. Mas vamos lá, olha para dentro de ti, como é que tá a tua mentalidade, o teu emocional tá forte, ele tá bem nutrido. Aí tu vai na academia, tá sempre lá na academia fazendo musculação, tomando whey protein, enfim, para ficar forte, musculoso, né? E aí o que acontece? O cara não faz isso com a cabeça. E o cara quer ser um grande empreendedor. E é legal ir na academia? Nossa, óbvio que sim. É legal o cara ficar musculoso? Claro que sim. Mas se o cara quiser ter um sucesso, talvez perpetuar o sucesso, eu nem sei se isso existe, porque a instabilidade é muito grande, né? Em todos os mercados, tu tem que estar sempre se renovando para que as coisas aconteçam. Mas se tu quiser perpetuar o teu sucesso de alguma forma na vida, a nutrição mental, ela é talvez o mais necessário para isso tudo. E o olhar dos princípios e valores. Papel, caneta e centro budista. Essa ação tática e operacional de fazer essa reflexão, ela serve à visão estratégica na identificação de valores, porque com base nos valores as metas ficam muito mais óbvias, os objetivos ficam muito mais nítidos e os que devem fazer parte ficam mais claros e os que devem ser excluídos também ficam mais claros, né? E aí, essas são as definições para aqueles dias do mês ou para aquelas ações do dia que fazem parte da visão estratégica, né? Talvez elas ocupem uma porcentagem do tempo que a gente tem de vida, de ação, que é menor do que a gente tem de prática. Porque tudo que a gente fez aqui, mesmo ele sendo intenso, eu acredito que ele ainda é planejamento e reflexão. Ele é interno, né? E aí, a partir do externo, como que... Beleza, eu acordei 5h45, assisti a live, fiz tudo que tinha que ser feito, estou muito bem planejado. Mas durante o meu dia, como que eu devo agir para me conectar com os valores? Ou na prática, ou nas ações diárias? Eu devo revisar isso mentalmente? Eu devo ter visual? Quais são as práticas que me fazem, durante o dia, não deixar de lado esse planejamento e esse cuidado e respeito aos valores que eu defini no ponto estratégico? O que me faz não sair do caminho, não sair da minha rota que eu tracei? Ou o que faz eu tender a sair menos disso? Entende? Beleza, deu 8h30, 8h da manhã, começou o dia de trabalho. O que me baliza? Quais são as balizas que eu posso colocar para agir de acordo com os princípios e valores que eu botei? Perfeito. Cara, eu vou falar como eu faço, tá? Então, na parte da manhã, eu trabalho relacionamento. Hoje eu tenho pessoas estratégicas dentro dos meus negócios que eu posso abrir mão de um horário para fazer isso. Mas quando eu não tinha isso, da mesma forma eu não abria mão de fazer relacionamentos saudáveis e qualitativos. Então, como que o Jeff faz? Hoje eu uso a parte da manhã para estudar e nutrir as minhas redes de relacionamentos.
Parte da manhã é isso que eu faço. Inclusive a gente está fazendo agora isso. Eu estou nutrindo ainda mais uma rede de relacionamento. Estou recebendo o Bruno aqui no meu escritório. Nossa, hoje está explodindo a nutrição da minha rede de relacionamento. Então, hoje eu faço isso. Talvez eu tenha uma reunião hoje no final do dia, mas ela não é de nenhuma empresa minha. Ela é de algum projeto pessoal. Então, a parte da manhã eu tento usar, porque a vida do empreendedor, do empresário, ele não é engessado, né? Ela é volátil, ela é flexível. Então, muitas vezes eu vou trabalhar na parte da manhã, vou trabalhar o dia inteiro, vou trabalhar até meia-noite, às vezes não. Então, como eu faço? Eu pego um percentual do dia, vamos falar em percentuais. Eu pego ali 30 a 40% do dia para trabalhar a parte mental, porque eu acho isso extremamente importante. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se a minha mente não estiver centrada, talvez eu vou ter um problema ali, um negócio hoje à tarde, eu não vou saber resolver. Então, isso se faz extremamente importante, tu trabalhar a parte mental, a parte de estudo, a parte de relacionamento. Eu pego ali de 30% a 40% para fazer isso. Relacionamento, quem eu vou receber hoje? E eu segmento a pessoa que eu vou receber. E não tenho medo e nem frescura para mim de falar isso. Tem pessoas que ligam para mim para tomar um café, eu posso não estar fazendo nada, eu digo que eu estou fazendo alguma coisa. Ah, mas daí tu tá mentindo para a pessoa? Não estou mentindo para a pessoa, eu só não quero receber aquela pessoa porque de fato ela não vai fazer a nutrição adequada para a minha vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque mais importante, e eu vou tocar nesse assunto também, das pessoas que tu coloca na tua vida, são as pessoas que tu decide tirar. E tu tem que tirar. Tem pessoas que fazem parte da tua vida que não vão te ajudar a chegar onde tu quer. E muito pelo contrário, elas vão atrapalhar a tua chegada. Então se faz extremamente importante isso. Quem eu vou tirar da minha vida? Quem eu quero perto, mas quem eu vou tirar da minha vida? Então de 30% a 40% eu faço esse planejamento estratégico de vida para mim diário. 30, 40 minutos. Não, 30% a 40% do meu dia. Do dia? Do dia, relacionamento, estudo. Sim. E a parte mental. Não é 30 e 40 minutos, não. Ou seja, se eu for pegar ali quase que a manhã inteira eu faço isso. Hoje eu tenho uma outra reunião, depois que a gente terminar aqui, como eu falei, não é de business, mas é de nutrição mental. Eu vou conversar com um casal de amigos que os caras também são linha de frente. Então, o que acontece? Eu começo a minha agenda de trabalho na parte da tarde de negócio extremamente fortalecido. Porque eu tenho toda essa nutrição de outras pessoas na minha vida na parte da manhã. Claro, eu tenho que estar muito bem resolvido comigo. Né? Eu já olhei para mim, eu já sei quem eu sou e eu sei quem são as pessoas que podem se aproximar de mim e quem eu quero me aproximar. Tem que fazer essa segmentação, ela é crucial para a tua vida. E aí eu vou almoçar com a minha família, com algum amigo, com algum cliente. E de tarde eu estou preparado para tocar minha agenda. Daí, sim, aí a minha agenda ela se estende até a hora que acabar, às vezes até meia-noite, às vezes até as 10 horas. Porque daí ela é intensa de trabalho. E como eu tenho 6 negócios, o que eu faço? Eventualmente eu faço uma reunião com o gestor, às vezes eu vou em uma das empresas, às vezes eu fico aqui no escritório, eu vou na minha loja de carro antigo lá e fico namorando os carros antigos que eu adoro. Então, cara, é isso que eu faço. É simples, não tem nada de muito engessado na minha vida. É tudo muito flexível. Porque eu optei, quando eu batesse os 40 anos, eu optei por fazer o quê? Eu quero a flexibilidade na minha vida. Eu quero ter o tempo livre, mas também eu não quero ter só o tempo livre. Eu quero ter o tempo livre de fazer o que eu quero dentro do mundo dos negócios. Hoje eu vou fazer uma reunião com tal pessoa. Amanhã eu vou receber tal cliente. Então essa flexibilidade me trouxe cada vez mais o desejo de crescer na vida. Se eu fosse um cara engessado, talvez eu não teria tanto tesão por querer fazer cada vez mais. E eu sou um cara que eu sou totalmente voltado para resultado. Totalmente voltado para o resultado. Só que eu tenho alguns parâmetros antes do resultado que tangibilizam muito bem onde eu quero chegar. E foi o que eu falei, a filantropia, a estratégia, isso tudo faz parte do quê? Da rentabilidade, né? Só que a maioria do empresário não olha a filantropia como dessa forma, né? O que sobrar eu vou doar. No momento que tu coloca isso dentro do teu negócio,
sobra muito mais do que tu poderia imaginar e tu rentabiliza muito mais do que tu poderia imaginar o teu negócio. Então são coisas que eu entendo como estratégicos, tá? Então em percentuais é isso, Bruno. De 30% a 40% do meu dia eu tiro para fazer aliança de mentes. E quando tu faz aliança de mentes, tu já está pensando em business também. Porque tem muitas coisas que tu faz em uma reunião de aliança de mentes que se tornam negócios incríveis, gigantes. A gente nem imagina o que a gente consegue fazer com um relacionamento assertivo, segmentado, bem orientado. É gigante. E a gente tem vários exemplos para dar. Eu vou dar um exemplo. Vocês. A gente se conheceu através de um café de aliança de mentes. E a gente está caminhando junto em várias coisinhas ali. Uhum. Então, cara, isso é uma reunião de aliança de mentes que a gente fez. A gente tomou um café lá em Dois Irmãos para conhecer quem são as pessoas, o primeiro. Quem é o Bruno, quem é o Jeff. Depois a gente falou de negócio. E olha que bacana. Eu tenho desejo de indicar curadoria digital. Eu tenho desejo de poder falar, cara, vai na curadoria. E eu tenho certeza que o pessoal que trabalha contigo e vocês lá pensam assim, ó, o Jeff é um cara legal. Se tiver oportunidade, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque já deu o match na aliança de mentes. Já se concretizou o que de fato é a aliança de mentes. Não é só um network vazio ou raso. Se torna algo raro. Muito bom, muito bom. E excelente. Esse estilo de vida, olhando nessa perspectiva, para quem quiser implementar ele. De novo, o trabalho canalha de eliminar algumas coisas para conseguir colocar em prática do melhor jeito possível. 3 coisas que a pessoa pode fazer para conseguir fazer parte do feijão com arroz. Então, ela está empolgada ouvindo essa visão de mundo e ela precisa criar o plano estratégico dela. É claro que ela monta baseado nos valores, mas princípios base de 3 coisas que ela pode tomar de decisões novas, assumir de compromissos novos, marcar outros compromissos, eliminar coisas da vida. Qual que seria 3 coisas que ela pode hoje mesmo começar a colocar em prática, ou durante a semana começar a mudar o estilo de vida, ou esses caminhos? Bruno, primeira coisa assim, ó, o que tem que ficar bem claro, que tu não pode começar por isso. Tu não pode começar querendo só fazer aliança de mentes. Tu não pode começar só querendo ter tempo livre. Isso eu gosto de esclarecer bem. Então, a minha trajetória é o quê? Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então, tu vê, olha só, com 40 anos eu atingi isso. Com 39 anos eu comecei a fazer isso já, tá? Isso que eu faço hoje eu quero continuar fazendo. Então, comecei a trabalhar com 11 anos. O que eu vejo hoje? As pessoas querendo começar a trabalhar com 20 e com 22 já querem fazer isso. E não funciona. É uma construção. Não existe milagre no mundo dos negócios. Não existe milagre para que tu tenha sucesso. O que existe sim é construção e dedicação. Então, vamos lá, vamos citar 3 coisas. Primeiro, já falei antes ali, entender o que tu quer para a vida. Eu começaria por isso. Cara, qual é a pergunta que vai fazer de fato eu virar a chave da minha vida? O que eu quero da minha vida? E a gente está falando de vida, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero ser um empresário, eu quero ser um ícone do mercado digital, eu quero ser um pai de família, eu quero ter um mercadinho de bairro, eu quero ser dono da curadoria digital, não, eu quero ser o dono da Play Investimentos, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Então, assim, qual que é a tua meta? A primeira coisa é o que tu quer da vida. Decidi, eu quero chegar aqui, nesse ponto aqui, no ponto C da minha vida. E eu tô no ponto A. Eu tenho que entender que eu tenho que passar no B. A maioria das pessoas fala que tem que sair do A para chegar no B, né? A grande verdade é que o B é o estratégico. Tu tem que saber onde tu tá, tu tem que saber o que tu quer. E no meio disso tem o quê? Toda a estratégia de onde tu quer chegar. 3 coisas. É entender isso. Entender onde tu tá. Entender o que tu quer. E aí tu volta um degrauzinho e começa o como. Como eu vou fazer para chegar nisso tudo? Entender que tem a construção.
tudo tem a construção. Entender que vai sim ter um pouco de dor. Não é só prazer. Vai doer. Tu quer ser grande? Quer fazer as coisas virarem na tua vida? Vai doer. E tu vai ter que ter o controle emocional para isso. Vou voltar no mesmo assunto. Então, olha lá. Construção. Entender que vai doer. Qualquer terceira coisa que eu vejo assim como controle emocional. Nutrição mental. As pessoas continuam pensando só no material. Olha só, dica que eu dou para todas as pessoas que trabalham comigo: fortalece a tua mente. Cria tônus mental. Teu cérebro tem que ser muito forte. Porque vai vir pancadaria. Vai vir problema. Vai vir os muros que tu vai ter que saber passar por eles. E se tu não tiver controle emocional, talvez tu vai parar ali. Então de nada adianta tu botar uma meta lá: eu quero comprar... que nem pega ali, abre o Instagram, os influenciadores estão ali, Maserati, Ferrari, McLaren. Cara, tudo aquilo ali é muito lindo. E tudo aquilo ali é alcançável. Tu consegue alcançar o que tu quiser na tua vida. Mas para isso tu precisa saber assim, o que eu quero da vida. Então é saber o que tu quer da vida, saber que tu vai construir, saber que tu vai ter que passar pela sensação de dor. E para isso acontecer, tu vai ter que ter o quê? Nutrição mental, tônus mental. Teu cérebro vai ter que ser mais forte que qualquer músculo do teu corpo. Qualquer. Tu pode ter uma panturrilha lá gigante. Tu vai conseguir pular 3 metros de altura. Teu cérebro tem que ser mais forte que isso. Porque senão, tu vai chegar frente aos problemas e eles vão te atropelar. Vão passar 2, 3 vezes por cima de ti. E tu vai ficar lá caído no chão e o problema passando em cima de ti. Como é que eu levanto? Mas eu sou forte, eu tenho um bíceps não sei de quantos centímetros, eu tenho não sei o quê. E o teu cérebro é um grãozinho de feijão. Então, teu cérebro tem que estar muito fortalecido. Muito whey protein dentro do cérebro. Fechado, já. Muito obrigado pela conversa. Cara, gratidão a mim. Eu adoro fazer isso daí, falar, conversar. Inclusive, acho que eu vou comprar um aparelhinho desse aí. É bom, papel, caneta e gravador agora. Cara, top de linha. Papel, caneta e gravador. Eu acho que eu gostei disso aí. Né? Eu gostei disso aí. Papel, caneta e gravador. Cara, obrigado aí, cara, por esse momento aí. E pra mim é sempre importante poder colocar pra fora as coisas, porque quando eu coloco pra fora, eu tô reaprendendo tudo de novo. Eu acho isso muito massa, cara. Falar. Quando não tem ninguém pra falar, eu vou pra frente do espelho e começo a falar comigo mesmo. Porque daí eu começo a nutrir novamente aquelas coisas boas que já passaram na minha vida, tudo aquilo que eu venho buscando. E como é bacana a gente poder lembrar de coisas que a gente passou, que foram obstáculos gigantes na nossa vida, e que se não fosse o nosso tônus cerebral, a gente não tinha passado. Por isso fica a dica aí. Tônus cerebral. Whey protein mental. Vou lançar isso aí. Vou lançar esse produto aí, tá?